Bom, começamos o segundo bloco exatamente com a música. Mas antes, quero lembrar, você pode ligar para 3469-2531, para o facebook.com/questões.de-fé, para o WhatsApp 996-428-473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. E agora vamos chamar a música que todo mundo conhece, Maria de Nazaré, com Fábio Carneirinho e o Padre Zezinho. Confiramos. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Muito bem. Exatamente, Maria de Nazaré. Hoje, esse segundo bloco, nós vamos dedicar à devoção de Belém do Pará. É bom lembrar que, como nós estamos na região sudeste, a gente ouve falar pela televisão do Círio de Nazaré. É a maior festa religiosa católica do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. E, portanto, merece também da gente uma consideração especial. Vocês vejam, o Círio de Nazaré tem mais ou menos 300 anos também. Na verdade, a gente tem que considerar dois aspectos históricos. A primeira procissão do Círio de Nazaré em Belém foi em 1793 e, portanto, seriam 224 anos. Porém, a fonte, a origem da devoção é mais antiga, foi em 1700. Em 1700, um caboclo, vejam bem que coisa interessante, né? Um caboclo é uma mistura de português com índio. Um caboclo achou uma imagem no lugar hoje onde existe a Basílica de Nazaré, em Belém. Naquela época não havia cidade
grande cidade de Belém, devia ser uma vila, e lá num lugarejo, no mato, perto de um rio, ele encontrou uma pequena imagem. Ele gostou daquela pequena imagem e levou para a casa dele. Olha a semelhança com a Aparecida, hein? Aí, uma vez que ele levou para a casa dele e ficou lá, desapareceu a imagem. Quando ele foi ver, ela tinha voltado para o lugar onde ele a tinha encontrado. Aí ele achou que aquilo era um sinal, que deveria se construir ali uma capelinha. Aí, com os próprios recursos, aquele caboclo, gente simples, construiu uma capelinha lá e colocou lá a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Depois nós vamos ver o que é essa imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a história dela. Aí, quando ele colocou na capela, o povo começou a se interessar, o povo das redondezas, esse povo começou a se interessar e foi a esta capela fazer as suas orações, e alguns contavam fatos milagrosos e assim por diante. O governante daquela época, no palácio, achou que aquilo era importante e levou para o palácio a imagenzinha de Nossa Senhora de Nazaré, pois a imagem não ficou no palácio, voltou para a capelinha. Essa é a história. Se alguém roubou ou qualquer coisa, isso o historiador é que vai investigar. Mas, segundo a tradição e a lenda, Nossa Senhora queria lá. E ali depois foi se construindo igrejas cada vez mais requintadas, mais bonitas, igrejas maiores, até chegar à exuberante Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, hoje em Belém do Pará. Agora, este primeiro círio, esta primeira procissão com a imagem, ela saía do Palácio do Governo e ia até a capela e depois basílica. Aí o bispo, alguns anos depois, combinou com o presidente da província, naquele tempo não se chamava governador, se chamava presidente, de que a imagem não deveria sair do Palácio do Governo, mas da catedral. Era da catedral até a basílica. E assim está até hoje. Em 1793, houve a primeira procissão. Esta primeira procissão foi feita por iniciativa dos jesuítas. E agora, de onde vem a imagem de Nazaré? A imagem de Nazaré remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Nossa Senhora Maria é de Nazaré. E a tradição lendária conta que esta imagem pequena foi descoberta em Nazaré. E aí teve uma história longa e se fixou em Portugal, na cidade que levou este nome, Nazaré. Hoje é uma cidade belíssima, é uma cidade litorânea, onde tem praia, uma cidade muito bonita. E em cima, lá do monte, onde a gente vê toda a praia lá embaixo, não é tão alto quanto Cristo Redentor, a gente tem a Basílica de Nazaré, de onde foi transferida uma imagem para Belém do Pará. Há uma coisa importante, há muitas coisas em comuns entre a Aparecida e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Não houve aparições. Nossa Senhora não desceu como em Fátima. Não houve aparições, houve a descoberta de uma imagem, como em Aparecida. Outra coisa, a imagem que foi descoberta tanto em Aparecida como em Belém do Pará, no Pará, é uma imagem enegrecida pelo tempo e, portanto, ela tem uma cor escura, não é a única. Ou seja, muita gente fala, é uma manifestação da cor da maior parte da população brasileira, que é miscigenada. Não é bem assim, porque a padroeira da Polônia, Nossa Senhora Częstochowa, ela é uma senhora negra também, como nós temos várias outras, em vários lugares do mundo, mesmo em países como a Polônia, que é um país de brancos quase derretendo de brancura, né? Então, não é bem nesse sentido. O fato é que há isto em comum, tanto a aparição de uma imagem, quanto também o fato dela ser enegrecida, ter sido uma história com pessoas simples,
bem brasileiros e a devoção ter crescido no meio de pessoas simples. Há uma diferença. Por que que no Pará se reúnem milhões de pessoas, enquanto que em Aparecida, apesar de ser a padroeira do Brasil, é 10% do que se reúne no Pará? O Pará é a festa católica maior do mundo, como eu já disse. Sabem por quê? Porque lá a festa ela não tem só um cunho estritamente religioso de devoção a Maria. Esta é, digamos assim, o núcleo, o centro. Mas em torno disso há toda uma cultura que se criou. Nesse dia, no Pará, é mais importante que o Natal. Tem o almoço da família, o prato principal é o pato no tucupi. Há outras coisas que acontecem durante todo o ano, roupas e tantas outras coisas que fazem parte da cultura do povo e que o Círio de Nazaré, com todos os seus símbolos, foi impregnando o modo de ser dos moradores daquele estado do Pará. E como os paraenses, eles vão morando em vários outros lugares do país, sendo que todos vão, nesta época, para Belém do Pará, mas como eles moram em vários outros lugares do país, eles vão espalhando essa devoção em cada lugar que eles vão. Círio de Nazaré é uma identidade do Pará e ninguém pode negar isso. Identidade histórica, identidade cultural, identidade religiosa do paraense. Voltamos daqui a pouco.